Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Olá, esse é o nosso curso de Segurança no Desenvolvimento de Software e agora vamos ao módulo 2 da aula 4. A gente vai falar sobre Cross-Site Scripting, ou XSS. É um ataque que já foi muito sério mesmo, tem caído de importância. Atualmente é o item nosso 2.1.7, ou seja, é o item A7 do OWASP. Ele já foi muito sério, hoje em dia, foi tão sério que botaram um monte de medidas contra ele, ele tem decaído de posição. Ele era o A3 algum tempo atrás, mas hoje em dia é o A7. E o que é o Cross-Site Scripting? Na verdade, ele é quando você usa um Script Injection, ou seja, um A1, para quebrar a autenticação do usuário, ou seja, A2. Você vai fazer uma injeção de script no site atacado e, através do roubo do cookie, você vai conseguir a quebra de sessão. A gente vai explicar isso com calma. Então, ou seja, você fez ao mesmo tempo um A1 e um A3. E era um ataque que estava muito comum há algum tempo atrás. Não é mais tão comum assim, mas ainda é possível em uma série de situações. Cross-Site Scripting é um ataque que requer que o atacante tenha um site válido na internet. Ele tenha uma URL, ou pelo menos um IP válido na internet, com uma aplicação dele rodando lá. A gente vai entender mais adiante como é que funciona a mecânica desse ataque e por que isso é necessário. E daí que ele tem o nome de cross-siting, ou seja, é um ataque que requer um site, é entre sites esse ataque. O cross-site scripting ele visa basicamente quebrar a autenticação, então ele é um ataque de script injection que visa quebrar a autenticação de um sistema legítimo. Repare, portanto, que esse ataque, o XSS, ele é uma combinação dos dois ataques que nós vimos na aula anterior. Você usa o script injection para obter o cookie de sessão e assim quebrar a autenticação do site, entrar naquele site como se fosse um outro usuário. Bom, como é que funciona esse ataque? O atacante, então, é esse bonequinho de camisa branca. Ele tem um site dele, o www.meusite.com, que não tem nada a ver com o sistema original, é um outro site que está lá na internet. Ele sabe que existe um sistema que é vulnerável a script injection. Então ele quer fazer o ataque contra outros usuários daquele sistema. Lembra que o ataque de script injection é sempre um ataque de um usuário contra outros usuários do sistema. Então como é que ele faz? Ele usa esse script injection para colocar um código script desse tipo. window.open, apontando para o site malicioso dele, chamando uma página qualquer lá e passando os cookies de sessão para aquela página dele, para aquele site malicioso dele. Como a gente viu nos ataques de script injection, esse código vai ser armazenado no servidor daquela aplicação legítima e outros usuários, quando forem acessar aquela aplicação, vão acabar executando esse script JavaScript e com isso vão enviar o cookie de sessão deles para o servidor do atacante. O atacante, então, ele pode agora acessar o servidor dele, porque afinal o servidor é dele, ele sempre tem acesso ali, pegar os cookies de sessão dos demais usuários, e então, usando navegadores preparados para isso, ou então extensões de navegadores próprias, ele pode alterar o cookie daquele navegador, daquela sessão. Então ele entra como se fosse ele mesmo no site, mas depois altera o cookie de sessão para o cookie do outro usuário, que ele sabe qual é, e com isso o sistema passa a achar que ele é aquele outro usuário. Então ele consegue todo o acesso que o outro usuário tem naquele sistema. Esse ataque ele surgiu, na verdade, em salas de bate-papo, em salas de chat na internet. Se você for lá no UOL, o UOL tem várias salas de bate-papo. A mecânica é sempre a mesma. Você escolhe uma sala, você fornece um pseudônimo, um apelido para você, e aí você entra nessa sala e as outras pessoas estão lá conversando sobre coisas aleatórias. A maior parte das conversas são públicas, mas eventualmente as pessoas podem conversar em privado.
ou seja, podem conversar apenas entre duas pessoas naquela sala, as demais pessoas da sala não conseguem ver aquela informação. E esse ataque surgiu justamente pela curiosidade do pessoal de saber o que os outros estavam conversando em privado. Com esse ataque você conseguia se logar como os outros usuários, evidentemente, e você conseguia ver o que eles estavam falando em privado. Só para adiantar para vocês, esse ataque não é mais efetivo, ele já foi corrigido na maior parte das salas de bate-papo. Existem alguns sistemas muito antigos feitos com base no PHP Nuke, que foi um framework para PHP já bastante antigo, já não é praticamente mais usado, mas as salas de bate-papo dessas versões antigas do PHP Nuke, elas são suscetíveis a script injection e, portanto, a cross-site scripting. Mas veja, embora esse ataque tenha surgido por esse motivo aparentemente banal, ele é efetivo contra uma série de outros sites. Qualquer site que você consiga fazer um script injection, o atacante pode obter o cookie de sessão dos outros usuários e, com isso, realizar ações naquele sistema como se fosse outro usuário. Repara que isso daí, mesmo que o site seja HTTPS, seja protegido, tem uma série de controles, se você conseguir obter o cookie de sessão do outro usuário, o servidor web não tem como diferenciar você daquele outro usuário, então você tem todo o acesso do mundo. Já houveram ataques desse tipo em sites como o Facebook, em que pessoas conseguiam se logar como outras e aí fazer alterações, trocar senha, postar mensagens, etc. Já houveram ataques desse tipo em vários sistemas. Aliás, XSS é um ataque muito comum. Uma coisa importante que eu preciso chamar a atenção de vocês é que muitas vezes esse termo ele é usado como um mero sinônimo de script injection. Muitas vezes, quando você fala que determinado site é suscetível a XSS, na verdade não é XSS, porque o XSS tradicional ele requer a quebra da autenticação. Então ele é um script injection para quebrar a autenticação do sistema. Quando é apenas um script injection, o termo correto de se usar é script injection. Mas hoje em dia há uma certa confusão e muita gente chama XSS qualquer ataque de script injection. Nós, como estudantes de segurança da informação, precisamos usar o termo correto. XSS apenas quando o ataque de script injection é usado para obter o cookie de sessão para quebrar a autenticação do site. Em outro caso, é apenas script injection. A ideia é que quando você fornece um dado para o sistema que tenha um código JavaScript dentro dele, isso vai ser armazenado no banco de dados, e isso vai retornar para você, mas vai retornar para todos os outros usuários daquele sistema também. No caso da sala de bate-papo, quando você fornecia o seu nome, script, e daí colocava essa chamada para o seu servidor malicioso, e aquilo aparecia para todos os outros usuários. Fulano entrou na sala, então todas as pessoas viam o seu nome e inadvertidamente executavam esse script malicioso na página delas, e os cookies eram levados para o seu servidor malicioso e dali você conseguia acessar como se fosse qualquer uma dessas pessoas. Bom, vamos ver um exemplo aqui então. Eu vou montar primeiro o meu servidor de ataque, certo? Meu servidor de ataque vai ser muito simples, ele vai ter uma página só, essa página chamada register.asp. Eu estou fazendo em ASP clássico aqui, porque é uma linguagem bem simples de entender. Olha só o que eu faço aqui, eu abro uma conexão com o banco de dados e crio um novo registro no banco de dados, numa tabela Stolen Cookies, e guardo o cookie lá dentro. O cookie eu vou receber via parâmetro, ou seja, via o GET, via o URL daquela página. É lógico, eu tenho que ir lá no banco de dados, tenho que criar um banco de dados próprio. Eu criei aqui o banco de dados XSS com a minha tabela Stolen Cookies. Por enquanto não tem nenhuma informação aqui. E o que o meu servidor faz é isso, ele vai só receber uma informação via parâmetro e guardar no banco de dados, não precisa nada além disso. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou chamar esse meu servidor de ataque, a página register.asp, e vou botar qualquer coisa aqui no cookie. Então ele pede para eu fechar a página,
porque tem aqui o window.close, lembra? Então ele está pedindo para eu fechar a página. E se eu der uma olhada lá no banco de dados, eu vou ver que agora, olha lá, aquela informação que eu coloquei lá ficou registrada na minha tabela Stolen Cookies. Então eu já tenho meu servidor de ataque pronto. O que eu preciso fazer agora é injetar um script numa aplicação legítima que vai mandar o cookie de sessão para essa minha aplicação maliciosa que vai armazenar esse dado no meu servidor. Então vamos lá, eu vou fechar tudo aqui e vou chamar agora uma aplicação legítima que eu sei que é suscetível a script injection. Então é muito importante, né? Evidentemente eu tenho que fazer um ataque de script injection para roubar o cookie de sessão. Eu tenho um usuário nessa aplicação, eu me logo como esse usuário. Lembra que o meu interesse aqui é colocar o script no banco de dados para que outros usuários sejam atacados por esse meu script. Então vou colocar aqui um cartão com o nome maceteado, né, com o meu script, windows.open. E aqui eu boto o endereço do meu servidor de ataque. Repara que meu servidor de ataque precisa estar disponível na internet, porque quando esse script rodar na máquina dos demais usuários do sistema, eles vão precisar acessar esse meu servidor também. Aqui no caso do meu exemplo, eu estou botando os dois servidores na mesma máquina, evidentemente, mas isso, a ideia é que isso funcionaria também no mundo aí fora com duas máquinas diferentes. Eu tenho que usar encode URI, que é para mim poder pegar o valor do cookie correto, né? Para não haver nenhum caractere estranho dentro do cookie que atrapalhe a URL da página, que confunda o navegador. Então ok, fecho o tab script aqui. Os outros dados eu coloco qualquer coisa, que é só mesmo para a gente fazer o cadastro. Eu vou cadastrar esse cartão aqui. E olha o que aconteceu, ele executou aquele meu script injection, abriu outra janela, comunicou com o meu servidor e eu fechei a janela. Uma observação só, é importante notar que tem como fazer isso sem abrir a janela, tá? Existem mecanismos, é lógico, esse daqui não é um curso de hacker, é um curso de segurança no desenvolvimento, então a ideia aqui não é mostrar para vocês como fazer o ataque, é mostrar como o ataque funciona. Repara que eu capturei o meu próprio cookie. Repara que eu entrei na aplicação e ela me pegou. Então eu fiz um ataque de XSS em mim mesmo. Lógico, na prática, o que me interessa é quando os outros usuários começarem a usar essa aplicação, usarem esse mesmo mecanismo, caírem no mesmo ataque de injeção, e daí eu vou capturar o cookie de sessão deles, vou poder logar como se fosse eles na mesma aplicação. Então a gente faz a injeção do script, obtivemos o cookie de sessão, a partir daí é fácil. No momento que você tem o cookie de sessão de todos os outros usuários, para cada usuário você abre uma janela do navegador e altera, você precisa usar navegadores preparados para isso, ou então interceptadores, tem extensões do Google Chrome que também fazem isso, que permitem você alterar o valor do cookie. Então você vai entrar no sistema, nesse navegador, você vai receber o seu cookie. Você troca esse seu cookie naquela janela do navegador pelo cookie de um dos usuários que você está atacando. E com isso você consegue acessar o sistema como se fosse aquele usuário. E realmente o servidor não tem como distinguir você do usuário legítimo. Então você vai continuar acessando, vai ter todos os direitos de acesso que aquele usuário tem naquele sistema. Como a gente previne o cross-site scripting? Existe uma série de cuidados que devem ser tomados. O primeiro deles é validação de dados de entrada. Então, os campos do seu sistema devem ter o tamanho validado, devem também fazer a validação de dados de entrada para evitar caracteres não esperados em cada campo. Particularmente, para evitar XSS, se deve eliminar os caracteres menor, maior, aspas, plique ou aspas simples, interrogação e o e-comercial ou ampersand. Esses caracteres são usados em algumas situações para realizar ataques de XSS. Mas lembre-se, a boa validação de dados não é por eliminação, mas por lista de caracteres aceitáveis. Você não vai buscar esses caracteres e impedir esses caracteres aí.
Você vai pegar para cada campo da sua aplicação quais os caracteres que são necessários para aquele campo. Qualquer caractere que não esteja naquela lista de caracteres aceitáveis, você vai recusar. Seja por sanitização, ou seja, eliminando o caractere daquele texto, seja por validação propriamente dita, ou seja, apresentando uma mensagem de erro e recusando aquele dado. Além de evitar esse tipo de coisa, a gente já falou sobre isso na parte de script injection, além de fazer a validação de dados de entrada, você também deve usar o encoding apropriado na hora de montar páginas HTML com informações de qualquer origem. Seja informações recebidas do usuário, informações armazenadas no banco de dados, informações do session, qualquer tipo de informação, quando for usada para montar páginas HTML, deve ser feito com cuidado utilizando o encoding. Além dos cuidados para prevenir o script injection, também deve-se tomar os cuidados para prevenir a broken authentication, a quebra da autenticação. E basicamente, quais são esses cuidados no caso? Usar os atributos HTTP only e security nos cookies de sessão. Então o cookie de sessão com atributo HTTP only, a gente já falou isso na aula anterior, ele não é visível para o código JavaScript. Então você não consegue, via código JavaScript, via injeção de código, obter o cookie de sessão. Consegue obter outros cookies, mas não o cookie de sessão. E o atributo security, que garante que aquele cookie de sessão ele vai transitar apenas em chamadas HTTPS. Ele não vai transitar em comunicação em claro com o site. Além disso, é importante usar o mecanismo padrão de controle de sessão via cookie do servidor. Inventar o seu próprio mecanismo de controle de sessão é arriscado, leva a erros. É muito comum o usuário resolver fazer isso por conta própria e gerar uma falha séria de segurança. Vamos entender exatamente como é que é o encode nas páginas HTML. A gente vai falar sobre isso mais em detalhes lá na frente do nosso curso, quando a gente falar de codificação segura. Mas eu já vou dar uma adiantada para vocês aqui, porque isso tem muito a ver com o nosso problema do XSS. Então a primeira coisa é a seguinte: existem coisas numa página web que você nunca deve montar dinamicamente. Então, por exemplo, scripts, JavaScript da sua página web. As ferramentas permitem que você monte isso na sua aplicação. Você pode, usando Java, usando JSP, usando ASP, usando ASP.NET, usando PHP, você consegue montar scripts JavaScript dinamicamente. A questão é, do ponto de vista de segurança, isso é muito arriscado, porque se conseguir incluir um dado malicioso do usuário nesse código que foi montado dinamicamente, você consegue fazer um ataque de XSS muito fácil. Então não se deve nunca montar dinamicamente scripts, comentários, nome de atributo. Repare como é que está aqui na transparência. Eu tenho um div, né, um tag HTML, e eu estou montando dinamicamente o nome do atributo, não o valor. A gente vai ver que o valor do atributo você pode montar dinamicamente. O que você não pode montar dinamicamente é o nome do atributo. E também não pode montar dinamicamente a tag. Ou seja, a tag HTML não deve ser montada dinamicamente. Outro ponto é o código de style do CSS. O CSS, Cascading Style Sheets, são códigos que ajudam a formatar a página, definir cor de elementos, tamanho de elementos, etc. E também aqui, se você montar dinamicamente esse CSS, você pode ter risco de script injection. As demais partes da página HTML podem ser montadas dinamicamente do ponto de vista de segurança, mas requerem cuidado. Então, por exemplo, quando você está alterando qualquer parte, qualquer coisa dentro do body, ou dentro de uma div, ou dentro de uma span, ou dentro de qualquer tag HTML, isso pode ser montado dinamicamente, não há problema, mas você deve usar um HTML encoding. O que é um HTML encoding? É uma função que vai traduzir alguns caracteres que podem ser perigosos em caracteres que não são problemáticos. Aqui está um exemplo de alguns caracteres. Você tem aqui o ampersand, o comercial, sendo transformado em ampersand amp, um menor em % em ampersand lt, gt e por aí vai. O ideal é você usar a função nativa da sua linguagem para fazer esse tipo de HTML encoding.
Uma parte das linguagens Java, C#, PHP já tem funções nativas para fazer isso. Se você quiser fazer a sua própria função, eu acho menos recomendável que você corre o risco de esquecer alguma coisa, de ter alguma tradução errada. Mas lembre-se que esses são os principais pontos que você precisa alterar para fazer esse HTML encoding. Você transformando o menor em %LT, o que vai acontecer? Se o cara digitou um menor num campo, isso vai aparecer como menor para o usuário, isso vai aparecer na tela dele, ao invés disso ser confundido com o início de um tag HTML. Então você evita que seja feito um ataque como que a gente viu no nosso exemplo. Quando você vai fazer a definição dinâmica de valores de atributos de tags, repara que isso é diferente de você fazer o corpo do HTML, do tag HTML. Por quê? Porque o atributo ele é delimitado por aspas ou pode até não ser delimitado. Então é muito importante que sejam tomados dois cuidados aqui. O primeiro, que todos os códigos ASCII, com exceção de letras e números, né, que são conhecidos, devem passar por um encoding, da mesma forma, usando o ampersand, o código do caractere. Então também existem funções que fazem isso. E além disso, todo atributo deve estar entre aspas. Não devem haver atributos abertos, como foi apresentado aqui, em que você não tem a delimitação por aspas. Finalmente, tem um outro tipo que é o URL encoding. Quando você tem uma URL, ou seja, uma chamada, por exemplo, aqui no form, quando você tem um atributo action, que você vai fazer uma chamada para uma página, ou um link, um hiperlink no seu texto, você tem que fazer o encoding, primeiro transformando para %, para você garantir que aquilo ali não vai ser trocado na hora da URL, e não alterar os caracteres padrão, evidentemente, da sua URL. Então tem que ser feito aquele encoding que preserva a URL original, porém alterando o encoding dos parâmetros. Repare que é um encoding diferente, não é mais o ampersand, não é mais o e-comercial. Aqui o encoding é feito com %. Esses 4 são os principais pontos. Tem coisas que você nunca produz dinamicamente, tem coisas que você usa HTML encoding, tem coisas que você usa attribute encoding, e tem coisas que você usa URL encoding. Sempre que você for fazer isso na sua página, você precisa tomar esses cuidados. Alguns frameworks mais modernos já ajudam a você a fazer isso. Por exemplo, o Razor, que é um framework de interface para MVC no .NET, ele já tem essa atribuição de fazer o encoding apropriado para uma série de situações. Mas mesmo nesses casos, o desenvolvedor tem a opção de usar raw. Raw é quando ele diz assim, eu quero colocar essa coisa na página HTML independente de qualquer coisa, eu não quero que seja feito encoding. Então daí a importância de não se usar raw HTML. Raw é o inglês de cru, né? E realmente a tradução faz sentido, você bota aquela string sem nenhum tratamento, diretamente no código HTML. Ou seja, é basicamente você dizendo, eu quero ser vítima de XSS. Bom, mas não são só esses os controles que devem ser feitos para evitar o XSS. O XSS é um ataque muito significativo, existe muita ocorrência de XSS ainda, com sucesso, então existe uma série de regras, de críticas que são feitas adicionalmente, uma série de controles que são colocados adicionalmente. Então, por exemplo, a gente já falou sobre a questão da validação de dados de entrada. A questão de aceitar menor e maior é tão crítico que alguns servidores web já recusam menor e maior por default. Você não tem como criar um campo de dados, de entrada de dados para o usuário que ele use menor e maior, porque isso vai ser recusado pelo servidor. Por que se faz isso? Justamente para evitar o ataque de XSS, que é um ataque muito comum. Não impede totalmente, porque existem ataques de XSS que não requerem menor e maior. Mas você já limita, pelo menos esse tipo de ataque você já impede. E lembra, não existem muitas situações em que o usuário precise digitar menor e maior num campo, né? Endereço não precisa maior e menor. Telefone, nome, sei lá, a não ser que você tenha um campo na sua aplicação tipo digite sua fórmula ou digite sua inequação. Enfim.
Além dessa questão da proteção nativa de dados de entrada, né, de evitar o menor e maior, existem também algumas implementações feitas no navegador que podem ser ativadas a partir do servidor. Então, na sua aplicação, você pode usar o CSP, Content Security Policy. O que é isso? É um header que você coloca na sua página, em que você limita os sites que aquela página pode acessar. Lembra que quando houve a injeção de script, você deu um window.open chamando um outro site que estava na internet. O CSP fala para o navegador assim, olha só, essa página só vai chamar esses servidores aqui, não vai chamar nenhum outro servidor. Então, o navegador, né, o browser, o Internet Explorer, o Chrome, o Firefox, ele sabendo disso, se ele encontra algum código JavaScript dentro da página que chama uma outra página, que não é aquela página, não está naquela lista de páginas que o CSP permite, ele já nega, ele já fala, olha, não, essa página não pode chamar, ele não aceita aquela referência àquela outra página. Então isso limita o ataque de XSS, mas lembre-se, isso é implementado no navegador. Então, embora seja recomendado que você inclua na sua aplicação uma cláusula Content Security Policy em todas as páginas, não há garantia de que o usuário vai obedecer aquilo. Ele pode estar com um navegador antigo que não tinha isso ainda. Ele pode estar com um navegador que já foi infectado por um vírus e que está ignorando essa cláusula. Então, assim, embora isso seja uma proteção importante, deve constar na sua aplicação, mas não assuma que isso daí resolve o problema completamente, porque não resolve. Você pode ainda ter situações em que isso daí não serve, não é usado. O Content Security Policy ele tem dois formatos, ele pode ser colocado num header, como a gente falou, ou pode ser colocado numa meta tag, aquelas tags que vão no head do HTML. Existe um grande número de diretivas, tá, que você pode dizer com que sites ele pode conectar, com que iframes ele pode ter na sua página, que scripts ele pode carregar, enfim, a gente não vai listar todas as diretivas aqui. As mais importantes são essas que estão mostradas aí. A Connect SRC são justamente os sites que ele pode conectar, que ele pode desviar, então é a mais importante delas. Mas você pode limitar outras coisas também para garantir um nível maior de segurança. Existe ainda o XXSS Protection, que é um outro header que visa habilitar uma proteção nativa do navegador sobre XSS. Qual é a ideia aqui? Os navegadores mais modernos, né, implementam um analisador automático do código da página, justamente visando identificar XSS. E como você ativa esse analisador automático da página? Você bota x-xss-protection 2.1. Esse tipo de header ativa o analisador da página. Só que isso daí também é o default, tá? Ou seja, por default, se você não tiver nenhuma cláusula, nenhum header XXSS Protection e o seu navegador for moderno, ou seja, for dos navegadores que tem essa validação dos dados, né, da validação do código da página para detectar XSS, ele já vai fazer essa validação automática. Mas repara, por default, a validação que ele faz é sanitização. Isso quer dizer o quê? Se ele identificar um código malicioso, ele vai remover aquele código, apenas. E isso traz um problema, porque o pessoal inventou um negócio chamado UXSS, que é um ataque que usa essa característica de limitar, de retirar código para criar um outro XSS. Então eles usam o próprio mecanismo de inspeção da página, de validação do código da página, o fato de que ela vai retirar determinado código para fazer um XSS. Então a recomendação que existe é jamais use XXSS Protection 1. Ou você usa XXSS Protection 1, ponto e vírgula, mode igual a block, que quer dizer o seguinte: se ele detectar que é um código malicioso naquela página, ele bloqueia a página inteira, ele não mostra a página, ele não faz a renderização da página, e daí você não tem o problema do XXSS. Ou você usa o XXSS Protection 0. Repare, existem tantos ataques de UXSS que
vários sites hoje em dia têm optado por desativar essa proteção do navegador. Então, por exemplo, um site que faz isso é o Facebook. Se você entrar no Facebook, você vai ver que ele tem um XSS Protection 0. Ou seja, tentaram fazer uma coisa para resolver o problema, acabaram gerando tanto problema, tantos outros ataques, que o pessoal prefere desativar isso e preferem usar os outros controles que a gente mostrou aqui para evitar o XSS. Então, a minha recomendação é: ou você usa o XSS Protection 1 Mode Block, esse tá ok, assim, ainda tem alguns XSS que atacam esse tipo de coisa, tá? Mas é mais raro. Ou então você desativa isso e não usa essa proteção. Não deixe o default na sua página de jeito nenhum. Sempre defina o header XSS Protection. Além disso, algumas linguagens e bibliotecas possuem bibliotecas anti-XSS. Você tem o HTML Purifier no PHP, o .NET tem anti-XSS, tem um Java Encoder da Java que tem uma série de funções para prevenir XSS. Mas basicamente o conjunto dessas medidas deve ser pensado. Lembre-se, como eu falei, em segurança você nunca está contente com um único mecanismo de proteção. Porque um único mecanismo de proteção é sempre frágil, sempre vai ter exceções, sempre vai ter formas de se contornar. Então você deve fazer isso em várias camadas, você deve fazer todos os controles que a gente mostrou aqui. Validar os dados de entrada, evitar menor e maior, fazer o encoding correto na montagem de código HTML, fazer o Content Security Policy e o XSS Protection Mode Block. Usando todos esses controles, você tem uma garantia de que a chance de alguém conseguir colocar um XSS no seu site é absolutamente mínima. Bom, existe um outro tipo de XSS chamado DOM-Based XSS. Na verdade, é a mesma ideia, não muda muita coisa. A questão só é que lembra que a gente falou que nunca se deve criar dinamicamente divs HTML? Pois é, mas tem algumas bibliotecas que fazem isso. Por exemplo, Angular é uma biblioteca que está sendo cada vez mais usada. É praticamente impossível você fazer uma aplicação hoje em dia que não use Angular em algum lugar. E o que Angular faz é justamente isso, ela constrói largas partes da sua página dinamicamente, e com isso você cria o risco de ter um XSS ali. Então a preocupação aqui ela permanece a mesma, você não pode usar dados sem fazer o encoding correto. A questão toda é que isso migra de uma preocupação que havia só no servidor, quando você montava as informações lá no servidor, e você passa a ter essa preocupação também no seu cliente, quando você tem um código JavaScript no cliente que vai montar o DOM daquela página, que vai montar a estrutura daquela página, que vai criar tags HTML naquela página. Tanto no servidor quanto no cliente você tem que ter a preocupação de fazer o encoding apropriado, de evitar criar informações que contenham dados maliciosos. Eu vou incluir aqui no curso o ataque A8 da lista de 2013 do OWASP, tá? O CSRF Cross-Site Request Forgery não entrou na lista do OWASP 2017, mas isso não quer dizer que seja um ataque dispensável, um ataque que não ocorra. Ele não está entre os 10 mais comuns, mas ele continua sendo um ataque muito perigoso. Então eu vou aproveitar que ele é muito parecido com o CSS, embora não seja a mesma coisa, são ataques diferentes, e eu vou explicar para vocês como é que é o CSRF, vocês vão ver aqui as formas de fazer esse ataque, como se prevenir desse tipo de ataque também. Bom, como é que funciona esse ataque? Esse ataque faz uso do fato de que o servidor não tem noção, muitas vezes, de onde está vindo a requisição de alteração de dados. Se vier com o cookie de sessão de um usuário autêntico, ele vai assumir que aqueles dados estão vindo de um usuário autêntico. Então como é que funciona isso? Da mesma forma que o XSS é um ataque de cross-site, ou seja, o atacante precisa ter um site malicioso, precisa ter o domínio dele na internet
para poder fazer esse ataque. E como é que vai funcionar isso? O atacante vai montar no site malicioso dele um formulário web igual em termos de dados, de campos, àquele formulário específico da aplicação que ele pretende atacar. Então, o ataque é direcionado para um formulário específico de uma aplicação específica. Nesse formulário do servidor de ataque, ele vai colocar todos os campos com valores pré-definidos, ou seja, o atacante vai preparar os dados fixos que ele gostaria que o usuário legítimo preenchesse no sistema. Podem ser dados para trocar uma senha para um valor fixo, pode ser uma publicação específica numa rede social, pode ser alteração de parâmetros de um roteador, inclusão de uma informação no sistema, enfim, qualquer dado que o atacante queira modificar ou criar. Esse formulário no servidor de ataque, além de possuir os dados pré-definidos, também já possui um comando JavaScript para dar o submit automaticamente no formulário. Então, uma vez chamado o link para essa página no servidor de ataque, o ataque será consumado automaticamente. A questão é como o atacante vai fazer para o usuário atacado acionar esse link. Há diversas formas de fazer isso. Se o sistema permitir um script injection, pode ser usado esse caminho. O atacante inclui um script injection no site, direcionando para aquele usuário que deseja atacar. Quando aquele usuário visualiza o dado específico, vai acionar o link indevidamente, porque está lá no JavaScript, injetado, e o sistema vai receber os dados. Outra alternativa é incluir um link em algum lugar que o usuário atacado clique. Para fazer o usuário atacado clicar num link, você pode usar engenharia social ou meramente a sorte, usando um phishing scam. Você manda o link para um monte de usuários e um monte de e-mails e torce para um deles clicar no link naquele momento. Se o usuário estiver logado no sistema legítimo, o sistema que está sendo atacado, e clicar no link ao mesmo tempo, mesmo que esse link esteja num e-mail ou em algum outro ponto, o ataque acontecerá. Note que, se o usuário está logado no sistema, toda chamada do navegador dele para aquele sistema, para aquela URL, irá conter o cookie de sessão. O navegador, ao fazer uma requisição HTTP, um HTTP request, para determinado servidor, ele verifica todos os cookies daquele servidor e já inclui automaticamente no header. Então, mesmo que o formulário esteja em outro servidor, como o submit do formulário aponta para uma página do servidor legítimo, o navegador irá enviar o HTTP request com todos os dados do formulário fixo pelo atacante para o sistema legítimo e com o cookie de sessão do usuário legítimo. O sistema, se não tiver proteção contra CSRF, vai aceitar esses dados como se fosse do usuário legítimo. O desafio do ponto de vista do atacante é como fazer o usuário acionar esse link. Como dissemos, pode ser um simples script injection, ou podem ser necessários mecanismos mais elaborados de engenharia social. O fato é que o mero ato de clicar em um link de e-mail, ao mesmo tempo que estamos logados em um sistema crítico, é algo arriscado. Imagina, você pode criar um site para fazer uma transferência via TED para uma conta, e a pessoa está navegando no site do banco dela, e aí recebe um e-mail, olha, clica nesse link aqui, você vai participar do Big Brother Brasil na próxima edição, clique aqui, e aí ele clica ali, e o CSRF faz a transferência dos dados para outra conta. Então, ou seja, é um ataque bastante danoso, é um ataque que ainda tem muito código vulnerável isso daí, é um desafio se proteger de CSRF. Mas antes disso, vamos entender direitinho com um exemplo como é que funciona o CSRF. Bom, então eu vou atacar esse formulário aqui da minha aplicação. Para fazer isso, a primeira coisa, eu preciso descobrir os campos desse formulário. Eu dou um view source e identifico aqui quais são os campos desse meu formulário. Todos os inputs, eu tenho que saber onde é que está o form meu, e cada campo eu vejo aqui. Então, quando eu montar o meu formulário de ataque, eu tenho que fazer exatamente os mesmos campos no meu formulário de ataque. Eu vou preparar então agora o meu formulário. Repare que a página que eu vou colocar não precisa nem ser uma página ASP, pode ser uma página HTML pura. Então, a primeira coisa que eu faço é reproduzir aqui os campos igualzinho está no meu formulário original, mas com valores fixos. E repare o action, que é para a página
de ler o cartão, que é justamente a página que é o action também no formulário original. Aqui eu tenho que colocar o URL completa, porque, evidentemente, esse servidor é outro servidor diferente do servidor original. Bom, agora eu tenho que fazer o ataque em si para o meu usuário legítimo clicar num link. Então eu vou colocar aqui, vou criar um injection aqui de um link. Repare que eu poderia fazer diretamente um script injection aqui, né, já fazendo, usando o tag script e botando window.location, o endereço do meu servidor de ataque. Mas como eu quero mostrar para vocês como é que funciona o link, eu vou criar aqui vou cadastrar um cartão com um link que o atacante teria que criar, e espera-se que o atacado vai clicar nesse link. Vocês podem ver que esse link poderia ir num e-mail, poderia ir em qualquer outra situação, em outro campo do sistema. Não é necessário que seja feito no mesmo formulário que vai receber o ataque. Pronto, eu fiz o cadastro aqui e apareceu um link. Aí o usuário legítimo está entrando agora no sistema, o usuário que eu pretendo atacar ele. E aí ele faz o login lá. Eu vou cadastrar um cartão aqui só para ter acesso à lista de cartões. E olha só, apareceu para mim aqui o link que o meu outro usuário usou. Tá vendo? Eu cliquei aqui, rapidamente foi e voltou. E olha o que aconteceu aqui. Aquele cartão que o ataque queria fazer, ele incluiu o cartão. Ou seja, como se eu tivesse incluído esse cartão, sendo que na verdade tudo que eu fiz foi clicar num link. Lógico, isso pode ser feito para uma série de alteração de dados, de inclusão de dados, uma série de situações. Você consegue fazer esse tipo de ataque. Bom, existem vários casos de CSRF documentados já. Houve uma falha no Facebook há um tempo atrás, já foi corrigida, não ocorre mais. Mas realmente você conseguia, mandando um post bonitinho e a pessoa clicando, ela era vítima de CSRF. Você trocava a senha dela, fazia postagens em nome dela, um monte de coisa desse tipo. Um outro sistema conhecido que tinha falha de CSRF é o roteador da Linksys, o mais antigo. Ele, se você tivesse com o sistema de configuração do seu roteador aberto e clicasse num determinado link de e-mail, ele alterava a configuração do seu roteador, abrindo totalmente o seu roteador para configuração externa, com uma senha fixa e coisa e tal, de forma que o atacante conseguia, de forma muito simples, entrar no seu roteador e adulterar o seu roteador. Isso foi feito inúmeras vezes, e o que o pessoal fazia? Colocava um proxy no roteador, apontando para um servidor deles, e a partir daí ele conseguia capturar todo o seu tráfego, e aí ler senhas de banco, esse tipo de coisa. Isso foi um ataque que aconteceu, foi muito sério. As versões mais novas do Linksys não tem mais esse problema, não ocorre mais o CSRF, mas quem tem roteador antigo é muito importante você ou trocar o roteador ou corrigir o firmware, se for possível, atualizar o firmware dele para evitar esse problema. Repara que é um ataque muito danoso, não interessa, o seu cookie pode estar com os atributos secure, pode estar com HTTPS, pode estar tudo certinho, o site acha que foi via você, então não há roubo de informação, o que há é uma ação feita no seu nome, indevidamente, e isso pode ser sim muito crítico, muito sensível. Então outra coisa importante é que meramente clicar em links enquanto você está com a sessão aberta de um sistema pode gerar CSRF. Então assim, não só é um alerta para nós desenvolvedores, que a gente tem que tomar cuidado com CSRF, a gente vai explicar agora como é que você evita isso no seu sistema, mas também para nós como usuários de sistemas. Se você está navegando no seu banco, você está com uma seção do seu banco aberta ou de algum outro sistema muito crítico, muito sensível, é muito importante que você não fique clicando em links de e-mail e outras coisas ao mesmo tempo. Enquanto a sessão está aberta, você deve evitar outras ações. Como evitar o CSRF? Existem também aqui um conjunto de medidas que podem ser tomadas para impedir um ataque tipo CSRF. Nenhuma medida sozinha vai resolver o problema,
mas você tem um conjunto grande de medidas que, se adotadas em conjunto, limitam muito a possibilidade desse ataque. Primeiro, todas as preocupações contra script injection também valem para o CSRF. Ou seja, deve-se fazer a validação dos dados de entrada de forma bem feita, o HTML encoding para evitar que o script injection seja possível, exatamente como a gente viu para o XSS, são as mesmas medidas aqui. Mas note que, mesmo assim, o CSRF não é impedido, visto que ainda pode ser feito sem o script injection, via um link enviado para o usuário de alguma forma. Repare também que as demais verificações normalmente usadas para o XSS são inócuas aqui. Por exemplo, usar Content Security Policy e XSS Protection, até também usar o Cookie Security e HTTP Only, não ajuda em nada contra o CSRF, porque veja, ao contrário do XSS, esse ataque ele não é no destino da informação, ele é na origem. O destino é sempre o servidor legítimo da aplicação. O que é fraudado aqui é a origem da informação. Uma outra solução que é usada é verificar o header HTTP Referrer nas requisições web. O campo é usado assim mesmo, com erro de digitação. O correto seria Referrer, em inglês referente a, com 2 R's, né, no meio. Esse campo informa para cada formulário a origem dos dados daquele formulário. Esse header é preenchido pelo navegador da seguinte forma. O usuário chama um formulário qualquer no endereço específico, numa URL específica, o servidor retorna o formulário em HTML, o cliente vai preencher o formulário. E quando ele clicar em Submit, o navegador vai enviar os dados para o servidor web, porém vai incluir no header da requisição HTTP um campo Referrer com a informação do endereço do servidor de onde veio o formulário que gerou os dados. O servidor pode então checar essa informação e só aceitar aqueles dados se veio do servidor correto, se veio do próprio servidor. Assim, no caso de um CSRF, como o formulário veio, na verdade, de um servidor diferente do original, o servidor conseguiria detectar isso e recusar a alteração dessas informações. Infelizmente, esse mecanismo é ineficaz, visto que o atacante pode incluir na página de ataque uma diretiva meta name igual a referrer, aqui escrito corretamente, no head HTML, alterando o valor do header referrer do HTTP. Então essa medida, embora possa ajudar com ataques mais simples, em que o atacante não sabia muito como é que funcionava o referrer, não é efetivo para ataques mais elaborados. Um hacker mais profissional, com maior conhecimento, vai saber contornar isso muito facilmente. E como que se evita o CSRF? É impressionante como é difícil evitar o CSRF. Você tem algumas bibliotecas que têm já isso nativo, tá? Por exemplo, o Razor do C# já tem isso. Java também tem bibliotecas anti-CSRF. E o que elas fazem? Basicamente elas automatizam o processo que eu vou descrever agora. Mas se você não tem essa biblioteca, você pode implementar isso manualmente nos seus formulários. Dá trabalho. Como é que você evita o CSRF? Lembra que a página de ataque ela é montada só com informações fixas. É uma página muito simples, o atacante não tem como saber exatamente como reagir à situação. Ele só tem informações fixas. Então como é que você evita o CSRF? Em cada formulário da sua aplicação, você vai incluir um campo hidden que é gerado randomicamente. E você guarda esse valor randômico numa variável de seção. Quando você recebe o post daquele formulário, você checa se aquele campo randômico está batendo com o randômico da seção. Isso significa que foi realmente o usuário legítimo, ele entrou naquele formulário, ele preencheu os dados e deu o submit. Um atacante via CSRF ele não tem como gerar esse randômico, então ele vai gerar um número qualquer ali, você vê que ele é diferente do randômico que está na seção, ou talvez nem exista o randômico na seção, e aí você sabe que aquele recache é forjado, não é um recache legítimo. Então repare, isso tem que ser feito em cada formulário. Cada formulário tem que ter um campo a mais, um campo hidden. Você tem que, antes de mostrar o formulário, gerar esse campo aleatoriamente, botar o valor lá e checar isso no retorno. Dá um bocado de trabalho para fazer manualmente. Daí que você tem essas ferramentas que elas já fazem isso para você. Elas basicamente gerem isso
todo formulário que é gerado pela sua aplicação, ele já vai incluir um campo aleatório adicional, já vai gerar essa chave randomicamente e já vai verificar essa chave quando receber o resultado do formulário. Então, como a gente falou, o XSS é um ataque que diminuiu de importância, mas continua muito relevante. É muito comum ter isso ainda, principalmente em aplicações web. Ele explica alguns tipos adicionais, refletido, armazenado, DOM, coisa e tal, a gente falou sobre isso. E o importante é que no OWASP você tem também esse datasheet do XSS Prevention, que tem muita informação sobre como prevenir esse tipo de coisa. Então tem aqui uma série de informações adicionais para prevenir esse tipo de ataque.